Isso. Bom, agora, pelo que eu vi, já está sendo gravado aqui. Oi, Pro, Beleza. desculpa. Oh, imagina, imagina. É... É a Sofia que está falando? Isso, Sofia que tá Oi, falando. Sofia Sofia. tá com um pouco de sono ainda, então Ah, se for demorar pra raciocinar. relaxa, relaxa. E aí, Mas Sofia, me dá tá. um feedback aí, como é que tá rolando as coisas aí, principalmente as atividades, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não, sim, deu pra acompanhar. Eu, na última aula que a gente teve prática, né, eu aproveitei e fiz a atividade ao mesmo tempo, então ficou bem mais fácil. Então, enquanto Legal. estava tendo a aula, eu fui fazendo a atividade, que daí já dá pra ter uma noção maior do Sim. que Ah, é com certeza, né? cada Daí coisa. já vai bater no cara crachá, né? Isso, isso. Nossa, foi bem melhor. E acho que tá indo tudo bem. Só uma Reino, dúvida que ficou. A gente vai mano. ter esqueleto apendicular quando? Sofia, preciso dar uma olhadinha lá no cronograma. Mas se não me engano, semana passada, você estava dizendo a teoria? É, Então, é que acontece o seguinte, Sofia, a teoria de apendicular é muito teórico-prático, assim, sabe? Porque assim, os detalhes básicos do esqueleto apendicular foram passados naquela primeira aula de osteologia. Aliás, eu estou devendo para você, Sofia, depois me lembra, meu, que eu esqueci, de postar aquela aula inicial, né? A aula inicial de generalidades e a aula inicial de osteologia em geral, né? E a aula inicial de crânio, que eu dei para vocês, aquela presencial. Naquela aula, tem todos os detalhes de esqueleto apendicular teórico. Tá? Todos que eu digo assim, são poucos. Não tem tanta coisa assim a mais. Tá? Então, a parte de osteologia mais pesada, vamos dizer assim, que tem muito detalhe teórico, foi aquela aula que eu ministrei há uns 15 dias atrás, 15 ou 20 dias atrás, que era de esqueleto axial, principalmente com relação à coluna. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Que vocês façam as práticas, né, de apendicular, conforme está o cronograma, e óbvio, havendo alguma dúvida, nos avise. Mas basicamente, gente, vocês têm que saber o que é um osso longo, né? A maior parte dos ossos do esqueleto apendicular são longos, tá? Então, para quem não assistiu a aula, vai ver lá que os ossos longos têm características específicas, duas epífises, uma diáfise e tal. E isso está nessa aula que eu vou mandar para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que eu vou sanando, tá bom? E aí, assim, se ficar alguma coisa meio que no ar, me avisa, que aí eu vejo nessas aulas que são mais tranquilas. Por exemplo, nós teremos uma aula aí daqui acho que 2 semanas de músculos da cabeça e pescoço, se eu não me engano. Essa é uma aula para vocês bem sossegada, porque é, a profissão de vocês não demanda de um imenso conhecimento nessa parte, tá? Tem que saber os músculos principais. E aí nessa aula eu consigo fazer a devolutiva da atividade assíncrona, lá do esqueleto axial, e eu consigo dar um feedback com relação a generalidades do esqueleto apendicular. Podemos fazer assim, tá bom? A gente inclui aí, mesmo que não está no cronograma, a gente consegue incluir isso aí. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Deixa eu minimizar aqui. Então já fica assim, tá? Já fica marcado. Nessa aula de esqueleto, desculpa, de músculos da cabeça e pescoço, eu dou, eu dou uma clareada nas ideias aí com relação à apendicular para vocês, tá bom? E também faço a correção da atividade assíncrona 1, que é aquela atividade de esqueleto axial a primeira que eu passei, né? Vamos fazer assim que fica melhor. Então, beleza. Vocês, deixa eu só minimizar aqui, isso aqui vai me atrapalhar. Vocês estão vendo o slide por inteiro? Dá um sim. ok. Tudo bem? Ah, então tá bom. Fechado. Tá ótimo. Eu vou fazer aquele mesmo esquema, tá, gente? Vou deixar o chat aqui no cantinho.
Qualquer coisa mais, sei lá, mais gritante, me dá um grito aí, tá bom, Sofia? Porque senão me atrapalha aqui com relação à imagem, tá? Tá bom, pode deixar. Talvez eu te dê um Beleza? bocejo, mas Não tudo tem bem, eu problema, aguento. eu também vou dar, cara, porque essa noite aqui eu não dormi bem, não sei por quê, viu? Mas É, tudo tá bem. difícil. Talvez seja essa a pandemia, a gente fica mais tempo dentro de casa do que outra coisa, né? Acho que o corpo não aguenta mais. Mas beleza, vamos lá. Bem, então hoje nós iremos falar das articulações do corpo humano, tá? Então a artrologia nada mais é do que o estudo das articulações do corpo humano. E aí eu já vou começar essa aula com uma pergunta que gostaria muito de ouvi-los, entre aspas, aqui pelo chat, tá bom? O som tá cortando, Paulo? Não sei, eu acho. O som tá cortando para outros componentes aí? Para mim tá tudo ok aqui, viu? Talvez Não, seja conexão. tá Tá tudo tudo bem por bem? aqui. Talvez seja a conexão, Paulo. Às vezes a nossa internet fica ruim mesmo, né? Então, olha lá, não quero pesquisa na internet, hein? Eu quero ouvir o que vocês têm na cabeça sobre o nome articulação. O que para vocês é articulação? Quando eu falo o termo articulação, obviamente pensando em corpo humano, não articulação política, tal, essas coisas. O que vem na cabeça de vocês aí? Por gentileza. União entre ossos, Isabelle. Une o osso e permite movimentação. Legal. O que conecta? Ingrid, mais ou menos por aí. Mais ou menos Acho que por o aí. que articula, no caso, né? Não sei nem como fala isso. O que não, tem, investe, sei não tem lá. problema, não tem problema. Tecido conjuntivo. Tá, legal, legal. É mais ou menos por aí, tá? Sistema de alavancamento. Olha lá, o Pedrão foi fundo, hein, Pedrão? Bancamente, não existe essa palavra. Legal, legal, legal. Não, então, é assim. O que vocês verão durante essa aula? Que as estruturas rígidas do corpo humano, elas estão unidas por meio de articulações. Vejam bem que eu falei estruturas rígidas e não falei somente ossos, tá? Porque vocês verão, por exemplo, que entre os nossos dentes e as nossas maxila e mandíbula, nós temos articulações. Olha que negócio muito louco, né? Pô, quando que você ia imaginar que tem articulação no dente, cara? Né? Então, por isso que eu não posso falar literalmente que a articulação unifica simplesmente ossos, tá? Porque o dente não é osso. O dente é quase um osso. É um tecido muito parecido com o osso, mas o dente tem estruturas não ósseas. Então, o Meu dente é Deus. dente, tá? Então, como é que eu defino a articulação? Né? A articulação é tudo que unifica estruturas rígidas, ok? Não, veja que eu não estou falando somente o osso, que permite ou não movimento. Então vejam o detalhe: permite ou não movimento. Isso quer dizer que veremos articulações durante essa aula imóveis, que estão ali simplesmente para unificar. Beleza? Óbvio, galera, que a maior parte das articulações permitem movimento, tá? Não são elas que geram movimento. Quem gera movimento são os músculos que veremos exatamente na semana que vem. Então as articulações permitem movimentos. Ou não em algumas regiões, tá? Então esse é o tema, o início aí da nossa aula, que é fazer com que vocês entendam o que é uma articulação. Beleza. Então vamos lá. Quando eu penso em articulações de forma geral, eu estou pensando, gente, em articulações que podem ser classificadas de três formas. Ou eu irei olhar para a morfologia da articulação, ou seja, para a forma da articulação. Vocês estão vendo aqui vários encaixes, entre aspas, ósseos, de vários formatos. Ou eu irei olhar para o tecido interposto. O que é tecido interposto? Vocês tiveram aula de histologia de histologia básica? Vocês já sabem o que é um tecido? Tipo Sim, tecido. Já, né? Tá, então vocês já sabem que um tecido nada mais é, né, de forma bem simples, de que um aglomerado de células, né, unidas aí ou entremeadas por uma matriz extracelular, correto?
que vai desempenhar uma função específica no corpo humano. Isso é um tecido. Então, vocês devem ter visto lá tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Se não viram todos esses, verão. Né? Então, eu posso olhar para o formato da articulação, que seria uma classificação morfológica, ou eu posso olhar para o tipo de tecido interposto. O que isso quer dizer? O tipo de tecido que está entre essas peças rígidas, entre esses ossos. Né? Ou eu irei olhar para o movimento que essa articulação permite. O que nos interessa aqui? Qual a classificação que nos interessa? Essa aqui do meio. Olhar para o tecido interposto. Então, vamos esquecer morfologia, vamos esquecer movimento nesse momento. Tá? Vamos pensar em tecido interposto. E aí, gente, é o seguinte. Aqui é um tecido, né? Só para vocês verão isso aqui na histologia, tá? Isso aqui não é anatomia. E aqui eu já tenho um recadinho interessante para vocês. Ó. O que vocês estão vendo aí? Acho que todo mundo está reconhecendo os ossos da calota craniana, né? O osso frontal, os parietais, o occipital lá atrás. E vocês estão vendo aqui, ó, linhas entre esses ossos, tá? E essas linhas, na verdade, é isso aqui que eu estou circulando, ó, que está formando, entre aspas, essas linhas. E isso aqui é um tecido, ó, é um tecido interposto entre os dois ossos. Está entre, por exemplo, aqui os ossos parietais. Notem o formato e a quantidade de estrutura desse tipo de tecido interposto para esse, por exemplo. Ó. Mudou, né? Acho que deu para ver que, por exemplo, esse aqui é bem mais lisinho e com uma quantidade um pouquinho maior do que, por exemplo, esse aqui. Então, se muda o tipo de tecido interposto, obviamente que vai mudar a minha classificação. E é em cima disso que nós iremos discorrer basicamente a aula toda. Tá? Então, olha lá, gente. Prestem atenção que os nomes são complicados, tá? São meio chatinhos. Mas se vocês pegarem esse fio da meada inicial aí, a coisa vai embora. Tudo bem? Então, nós temos articulações do corpo humano, de acordo com o tecido interposto, de três formas, de três tipos. Articulações do tipo fibrosa, depois a gente vai voltar aí. Articulações do tipo, já volto aí, tá bom? Articulações do tipo, vamos lá, meu filho, tem muita coisa aqui. Articulações do tipo, vai chegar nesse slide aí, peraí. Opa, articulações do tipo cartilaginosa, então eu tinha lá articulações do tipo fibrosa, articulações do tipo cartilaginosa, e eu não vou passar o slide aqui que tem muito, senão depois a gente não vai conseguir voltar, articulações do tipo sinovial. Então olha lá, eu tenho três formas de classificar as minhas articulações de acordo com o tecido interposto, de acordo com o tipo de tecido que está entre esses ossos. Ou essa articulação vai ser fibrosa, ou essa articulação será cartilaginosa, ou essa articulação será sinovial. O que mudou aqui, gente? Mudou o tipo de tecido. Quando eu encontrar entre os ossos tecido conjuntivo fibroso, obviamente que essa articulação será fibrosa. Quando eu encontrar entre os ossos cartilagem, essa articulação será cartilaginosa. E quando eu encontrar um líquido, chamado líquido sinovial, que é aquilo que nós chamamos, entre aspas, de água no joelho, meu joelho está cheio de água, na verdade é um líquido chamado sinovial, essa articulação será sinovial. Então o que eu falo para os alunos para entender isso aqui de cara, bem facilmente, é vocês imaginarem que vocês estão numa seção no mercado lá de bolachas, bolachas recheadas da mesma marca, sei lá, traquinas. Né? E aí você tem lá a bolacha recheada da mesma marca de coco, de chocolate e de morango. O que muda entre esses três tipos de bolacha? O recheio. Né? Porque as rodelas de bolacha são as mesmas. O que mudou aqui foi o recheio. Então, o que difere uma bolacha de morango para de coco? É que a de morango nós temos recheio de morango, a de coco a gente tem recheio de coco, ponto.
É igualzinho aqui, gente. O que vai mudar de uma articulação fibrosa para cartilaginosa? O recheio, o tecido interposto. Então, tecido interposto, pense em recheio. Beleza? E agora a gente vai começar a entender esses 3 tipos de classificações e os subtipos. Porque dentro dos tipos nós temos subtipos, nós temos o que chamamos de variedades. Tá? Então, vamos começar aqui pelas nossas articulações fibrosas. Fibrosas. Olha o recadinho que eu coloquei aqui para vocês. Lembra que na aula passada tinha muita imagem? Eu falei, eu vou colocar algumas coisas escritas aqui para vocês acompanharem é melhor. Né? Até para depois estudar é até mais fácil. Então, veja lá. Ó, uma articulação fibrosa tem como tecido conjuntivo fibroso a sua constituição. E nós temos 3 variedades. Temos articulações chamadas de suturas, articulações chamadas de sindesmoses e articulações chamadas de gonfoses. Então, temos sutura, sindesmose e gonfose como variedades de articulações fibrosas. Vamos passar uma a uma aqui para entender onde é que elas estão, se movimenta, se não movimenta, as características de cada uma, certo? Então, vamos lá. Pensando só em suturas, hein, gente? Esquece o restante. Tá? Primeiro detalhe. As suturas permitem uma grande aproximação entre os ossos. Uma grande proximidade entre os ossos. Por que isso? Daqui a pouco vocês verão a imagem. Porque a quantidade de tecido interposto é muito pequenininha. Então, olha aqui para a câmera. Ó. Meu dedo está aqui. Isso aqui é um osso. Isso aqui é outro osso. Se eu tenho pouco tecido interposto entre esses ossos, ó, eu tenho muita proximidade entre os ossos. Se eu tenho muita quantidade de tecido interposto, eu teria um maior distanciamento entre esses ossos. No caso das suturas, vocês verão já já, os ossos praticamente estão colados. Por quê? Porque eu tenho pouco tecido interposto entre eles. Beleza? Onde é que eu encontro esse tipo de articulação, professor? Onde é que tem sutura no corpo humano? Só no crânio. Vocês não vão encontrar suturas em outras regiões que não seja crânio. Tá? E aí nós caímos aqui numa questão meio que polêmica. Na verdade, o tema articulação, isso que eu falei para vocês lá na primeira aula, é polêmico. Se você lê o autor X, ele acredita em algumas coisas, o autor Y em outra, o autor W em outra, e assim por diante. Tá? Então, tem alguns autores que dizem que as suturas são imóveis. Quer dizer que nós não temos movimento nesse tipo de articulação. Porém, tem outros autores que dizem que sim, elas são móveis, mas são micromóveis. Permitem pouquíssimo movimento. Tá? E aí, professor, como é que eu faço? Eu, Diogo, acredito que elas são micromóveis. Tá? Eu já li alguns trabalhos que conseguiram me convencer, né, que nós temos um mínimo movimento entre esses ossos do crânio. Tanto é que tem uma especialidade da fisioterapia chamada osteopatia, onde esses osteopatas mobilizam minimamente os ossos que estão articulados por suturas. E isso dá um efeito fisiológico no paciente. Tá bom? Mas pode ser que vocês leiam algum autor aí e vai falar, não, sutura é imóvel. Então, como eu disse para vocês, é algo polêmico. Tá bom? Nós temos 3 formatos de suturas. Já vou mostrar a imagem para vocês, tá? Essa aqui é a parte teórica da coisa. Nós temos suturas do formato plano, sutura que parece uma escama de peixe e sutura que tem um formato de um dentinho de serra, tá? Então olha lá, galera. Olha lá os ossos do crânio que vocês estudaram há um tempinho atrás aí. Vocês estão reconhecendo aqui, por exemplo, ó, o osso nasal direito e o osso nasal esquerdo, certo? E vocês estão vendo que existe uma linha entre esses ossos nasais. O que é essa linha, professor? Essa linha é uma articulação. Como assim articulação? Ué, a gente não acabou de falar que as articulações unificam estruturas rígidas? Acabamos de falar isso. Né? Então, aqui, ó, eu tenho tecido conjuntivo fibroso em pequenina quantidade. Por isso que eu falei para vocês que os ossos são quase que colados. Tá? Esse tipo de articulação fibrosa se chama sutura e é de formato plano. Então, vocês estão vendo que os ossos estão unidos, ó. Olha aqui para a câmera, tá? Olha aqui para a câmera. Os ossos, as suturas planas, unificam os ossos assim, ó, por aproximação.
Os ossos estão unidos por aproximação. Isso acontece aqui também, ó, entre as maxilas. Tem uma sutura aqui chamada intermaxilar. Isso acontece aqui também, ó, sutura palatino-mediana, que está unindo aqui os ossos palatinos, está unindo aqui as maxilas na parte superior da boca. Tudo sutura plana, né? O formato da sutura é plana. Tá? E eu quero que vocês notem que esses ossos estão unificados por aproximação. O que muda de uma sutura plana para uma escamosa? O formato, gente. Os outros conceitos são todos os mesmos. Suturas só estão no crânio, permitem micromobilidade para mim, né? Aquela coisa toda que nós já falamos. O que mudou aqui de uma para outra? O formato. Olha aqui, ó, vocês estão reconhecendo aqui o osso temporal, né? E o osso parietal. Beleza? Osso temporal e osso parietal. Dá para ver tranquilamente, ó, que o formato dessa sutura é bem diferente do formato, ó, dessa sutura, né? Então isso aqui, ó, é uma sutura que parece uma escama de peixe. Daí o nome sutura escamosa. Daí o nome sutura escamosa. Se nós estivéssemos no laboratório, se nós tivéssemos um crânio que estivesse com os ossos do crânio um pouquinho mais soltos, vocês iam ver que eu ia conseguir, entre aspas, colocar o meu dedo assim, ó, entrar, colocar o meu dedo entre o osso temporal e o parietal. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque se a sutura plana permitia a unificação por aproximação, a sutura escamosa, ó, permite a unificação, a articulação por sobreposição. Os ossos estão sobrepostos. Olha aqui na câmera. Esse osso aqui é o temporal e esse osso aqui, ó, é o parietal. Então eles estão encaixados, eles estão articulados, ó, por sobreposição e não mais por aproximação. Mudou o formato da sutura, mudou a forma na qual o osso se articula. Belezura? E a última variedade de sutura presente no corpo humano é a sutura serrátil. Olha aqui um exemplo de sutura serrátil, ó. Olha outro exemplo aqui, ó. Olha outro exemplo aqui, ó. Cada uma tem um nome, hein? Isso aqui é prática. Depois vocês vão fazer a atividade assíncrona, tá? E vocês verão que vocês vão ter uma facilidade grande aí, até, para a atividade assíncrona 2 em relação a 1, porque vocês já sabem ossos. Tá? Sabendo o osso, gente, a articulação vai embora. Por isso que a articulação vem depois do osso, tá? Depois da aula de osso, tá bom? Então olha aqui, essas articulações me parecem dentinhos de serra. Ó. Como é que vocês me falariam que essas articulações estão unindo, por exemplo, o parietal esquerdo ao parietal direito? Está por aproximação, está por sobreposição ou está por encaixe? Acho que fica nítido aí, né, gente? Que, ó, olha aqui na câmera, ó, esses ossos estão assim, ó, estão literalmente, ó, se encaixando. Então, um dentinho de cada osso desse está se encaixando com um dentinho de cada osso desse aqui, ó. Beleza? Tá claro aí para vocês? Me falem ok aí, por favor, se tiver tudo bem. Sim. Obrigado. Ok. Quem acompanhou comigo lá a aula de crânio, a nossa única aula presencial, deve estar se recordando dessa imagem, tá? Mas como eu sei que muitos de vocês não estiveram naquela aula, vou dar uma recapitulada nisso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um crânio de feto, crânio fetal, ok? O que vocês estão vendo, gente? Que nós não temos sutura, aqui, ó. Os ossos estão aproximados, mas não estão articulados, ok? E nós temos, inclusive, ó, grandes espaços, ó, sem a presença de osso. Ágata, então a sutura escamosa une... Isso, Ágata, por sobreposição. Perfeito, perfeito. Isso aí. Então nós temos grandes espaços, ó, sem ossos. Esses espaços, que a minha mãe chama de moleira, então
vocês já devem estar sabendo que minha mãe é aquela que fala como o povo fala em geral, o leigo fala em geral, né? Então ela fala, Diogo, aqui é molinho, vamos chamar de moleira. É isso que minha mãe fala, né? Só que vocês vão ter que chamar de fontículos, tá? Fontículos. Então esses espaços no crânio fetal que não tem osso, que não tem articulação, e tem um porquê disso, né? Nós chamamos de fontículos. Cada fontículo desse tem um nome. Então, olha aqui, ó, fontículo anterior, fontículo posterior. Olha aqui, ó. Aqui fica melhor. Um fontículo anterolateral, que é o esfenoidal, um fontículo posterolateral, que é o mastóideo, tá? Cada um tem um nome. Cada um tem um nome e cada um tem um tempo normal, vamos dizer assim, para o seu fechamento. Tá? Então aqui está um artigo bem interessante sobre o fechamento de fontículos. Quem quiser depois ler, a fonte está aqui, tá bom? E aí, gente, exceto os alunos que já assistiram essa aula de crânio lá comigo no início, os alunos que não assistiram, qual é o motivo de nós nascermos dessa forma, com fontículo? Por que que no feto é interessante termos fontículos? Por que que vocês acham aí? Escrevam aí, por favor, não os alunos que já sabem a resposta, já assistiram a aula. Ninguém tem alguma ideia aí? Ninguém? Opa, Lohane, desenvolvimento do cérebro e o seu crescimento. Isso, desenvolvimento do encéfalo de forma geral, tá bom? Perfeito. Vocês vão ver que aqui dentro do crânio não tem só cérebro, tá? Tem outras estruturas aí que na totalidade nós chamamos de encéfalo. Perfeito, isso é um grande motivo. Então nós não nascemos com a maturação neuronal que temos hoje. Isso é claro e evidente para todo mundo, certo, pessoal? Nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a escrever, isso é tudo maturação neuronal. Isso depende de diversas situações, inclusive de espaço. Tá? Então, se os ossos fossem já articulados, nós não teríamos espaço para que isso acontecesse. Mas antes disso, Lohane, quem pode ajudar a Lohane aí? Antes do desenvolvimento encefálico, qual é um outro grande motivo para termos os fontículos? Ninguém? Parto. Opa, isso aí, galera. Passagem no canal vaginal. Perfeito, perfeito, né? Então acho que é claro e evidente para vocês que o canal vaginal ele é infinitamente menor do que o perímetro craniano, tá certo? Mesmo que haja lá liberação hormonal, relaxamento muscular, um montão de situações que vocês irão estudar depois, o tamanho é muito pequeno, tá? Então, é necessário que haja, durante essa passagem, um deslocamento ósseo. E às vezes desloca até demais. Não sei se vocês já viram na rua crianças recém-nascidas com tipo um capacetinho. Não sei se alguém já viu isso aí. Esse capacetinho é principalmente para reordenar as articulações ósseas de forma correta, porque às vezes a compressão é tão grande durante a passagem do parto normal, vamos dizer assim, que os ossos literalmente se encavalam assim, ó. Se encavalam, né? Então a cabeça fica meio torta. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Não? Acho que não, abriu o áudio aí sem querer. Então é interessante por conta do parto também, tá bom? Bem importante, bem importante. Ok, óbvio que podem ocorrer problemas durante esses fechamentos, né? Um fechamento tardio ou um não fechamento, tá bom? Mas isso vocês estudarão nas disciplinas de fisiologia e patologia. Então, por hora, saibam o porquê e o nome e os nomes dos fontículos, tá certo? Legal. E aí,
Com o passar do tempo, com o avanço da nossa idade, por volta dos 60, 70 anos, começam a ocorrer as sinostoses. Isso aqui é algo normal nessa idade, tá bom, gente? O que isso quer dizer? Ó? Que ocorre uma calcificação daquele tecido interposto, daquela articulação. Então, se nós pegarmos, quando voltarmos lá para a prática, né, presencial, se nós pegarmos lá um crânio, que vocês visualizarem que ele não apresenta suturas, parece uma coisa só, com certeza esse crânio é um crânio de um idoso. Tá? Então é natural que com o passar do tempo, lá para frente, essas suturas vão desaparecendo. Parece uma coisa só. Isso é até interessante para o pessoal de perícia criminal e tal, de antropologia, que estuda essas situações, para ter mais ou menos uma noção da idade do cadáver. Tá? Não dá para precisar, olha, tem 73 anos, não é isso, tá? Mas dá para ter uma ideia, tá bom? Deixa eu ver, Ingrid, aqueles povos antigos que alteravam os crânios dos bebês para ficar mais largo, conseguiam fazer isso por conta dos fontículos? Olha, Ingrid, muito provavelmente, mas eu nunca li sobre isso. Provavelmente, né? Porque se você, na verdade, se você exercer uma força desproporcional no crânio, para cá, para cima, para baixo, barará, isso, meio que a formação craniana vai acompanhando, tá bom? Esse excesso de força, de forma errada, na verdade, tá? Beleza. Ok, galera? Então essas foram as suturas, tá? Sindesmose. Então, vamos voltar aqui, ó, porque eu não gosto nunca que vocês percam o fio da meada. Então, começamos com esse slide aqui, ó. Articulações fibrosas possuem 3 variedades: as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Falamos das suturas, certo? E agora vamos falar de sindesmose e gonfose. Gente, sem sombra de dúvida, para a profissão de vocês, essas duas articulações aqui, ó, são infinitamente menos importantes do que as suturas, tá? Infinitamente. Basicamente, o enfermeiro precisa saber que isso aqui existe, porque atuar literalmente nessas articulações não vai, tá? Vocês vão entender o porquê agora. Vamos lá. Olha lá. A sindesmose. O que a sindesmose tem de semelhante à sutura? Semelhante não, de igual à sutura. O tecido interposto. Ponto. Só isso. Então, se sindesmose é uma variedade de articulação fibrosa, obviamente que o tecido interposto aqui, ó, é tecido conjuntivo fibroso. Certo? Só isso. O resto é tudo diferente, gente. A começar pela localização. Né? O que vocês estão vendo aqui, ó? Que osso que é esse aqui que eu estou passando o apontador aqui do mouse? Vocês viram semana passada, né? Se não me engano. Esse aqui, ó. Nome do osso. Tíbia não. Tíbia é essa aqui, ó. Esse aqui, ó. Pro, é que na semana passada a gente teve um probleminha, porque a gente não tinha tido aula prática de esqueleto axial. Então, entendi, o desculpa. mudou Então, assim em cima da hora. entendi. Não, então relaxa. Senão já dá bronca em vocês, hein? Não, tranquilo. Aqui. Não, tranquilo, mas aí, o Eduardo já acertou aqui. É rádio, Eduardo. Perfeito, cara. Isso aí. Tá, então esse aqui é o rádio, esse aqui é a ulna, são ossos do antebraço. Nós veremos depois, fiquem tranquilos, tá? Aqui é a tíbia e aqui é a fíbula, ossos da perna. Tá? Então, onde que eu estava? O meu raciocínio estava onde? O que as suturas têm de diferente da sindesmose e vice-versa? Várias coisas, a começar pela localização. Né? Já vimos que as suturas só estão onde? No crânio. Né? Sindesmose não. Sindesmose está entre rádio e ulna,
está entre tíbia e fíbula, tá? Temos sindesmose lá na coluna vertebral, temos algumas sindesmoses, mas essas daqui são as mais clássicas, vamos dizer assim, tá bom? Então, nós notamos aqui, gente, outra coisa diferente, um grande afastamento entre os ossos, ó. Por quê? Porque eu tenho muito tecido interposto, ó, muito tecido interposto entre eles. Então, se eu tenho muito tecido interposto, eu tenho ossos mais afastados. Se eu tenho pouco tecido interposto, eu tenho ossos mais próximos. O grau de mobilidade também é diferente, tá? Aqui nós já estamos falando de um movimento médio, vamos dizer assim, tá bom? Lá nós estávamos falando de micromovimento ou não movimento, né? Dependendo do autor, como eu disse para vocês, tá bom? Então essas sindesmoses, por exemplo, ó, olha aqui para a câmera, elas permitem que ocorra esse distanciamento nesse sentido dos ossos, ó, ou nesse sentido, ó, tipo um pistão, tá bom? Então eu já, entre aspas, já enxergo mais esse movimento. Diferente, né? Bem diferente das suturas. Mas como eu disse, gente, para vocês, basicamente saibam que existe, tá? As suturas, sem sombra de dúvida, das fibrosas, são as mais importantes, sem sombra de dúvida, tá? E a gonfose, ó, quem trabalha com gonfose? Dentista, cara, né? Dentista. Isso aqui é muito mais curioso do que outra coisa. Curioso por quê? Porque eu, pelo menos, antes de entrar na faculdade, não fazia a mínima ideia de que tinha articulação no dente, né? Porque me falavam assim, articulação, o que eu pensava? Joelho, tornozelo, ombro, né? Articulação clássica, vamos dizer assim. Aí depois que eu fui entender, né, que a articulação unifica estruturas rígidas. Se o osso se o dente é rígido e está unido ao osso, então eu tenho uma articulação aqui, olha, né? E essa articulação se chama gonfose. Né? E olha que interessante aqui, tem umas imagens mais bacanas aqui, vamos dizer assim. Né? A gonfose exatamente é essa ideia aqui, galera, é um prego, né, martelado numa madeira. Então os dentes, eles estão encaixados nos alvéolos dentais, tá? Nos alvéolos dentais, que são esses espaços aqui, ó, como se fosse uma colmeia, tá? Na qual os dentes estão literalmente, ó, encaixadinhos, uma gonfose. Essa daqui é imóvel. Essa daqui é imóvel, gente. Tá bom? Então, olha lá. Lembra do nosso início lá da aula, que eu falei permitem ou não movimento, né? Então, olha aqui. Vocês estão vendo uma articulação imóvel aqui, ó. Gonfose. Por isso que eu não posso falar literalmente que a articulação permite movimento em todos os casos. Vocês estão vendo que existem exceções. Certinho? Bem. Muito bom. O que aconteceu aí, povo? Mudou o recheio da bolacha. Opa, desculpa. Rafael, essa articulação se comporta de forma diferente nos dentes de leite? Sim, Rafael. Dente de leite nós iremos chamar de dente decíduo, tá? Dente decíduo. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem que eu acho que... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha aqui para o slide, Rafael. Rafael e todos, né, obviamente. Se nós tivéssemos aqui uma maxila e uma mandíbula em idade infantil, nós veríamos dentes aqui, ó, dentro desses ossos. Não só a raiz dental, como está aqui. Isso aqui é a raiz do dente, tá? Teria o dente completo aqui mesmo. Basicamente, esses dentes vão empurrando, tá? Esses dentes que estão dentro do osso são os dentes permanentes, que são esses dentes que nós temos hoje, tá bom? E esses aqui seriam os dentes decíduos, tá? Que é o, entre aspas, dente de leite. Então, aí sim, por conta desses dentes permanentes empurrarem os dentes decíduos, né, para eclodirem, aí sim a gonfose permite uma maleabilidade, vamos dizer assim, para que esse dente saia. A partir do momento que nós temos os dentes permanentes já, como estão na nossa boca agora, acaba sendo uma articulação imóvel, tá bom? Daniela, gonfose também é tecido cartilaginoso? Não, olha aqui, Daniela, tá vendo uma confusão. Você está colocando dois recheios da bolacha no mesmo lugar aqui, ó, Daniela. É tipo uma bolacha meio coco, meio chocolate. Não tem como, não. Existe, Pro? Existe. É mesmo? Pô, então eu tô desatualizado nas bolachas aí, meu.
Mas vamos pensar que só tem bolacha de coco e chocolate só. Então o que acontece aqui, Daniela? Cartilagem é outro tipo de classificação. Tá? São articulações cartilaginosas. O que estamos falando aqui é tecido conjuntivo fibroso. Tá bom? Então, talvez esse cartilaginoso você trocou pelo... Quer dizer, o conjuntivo pelo cartilaginoso. Tá bom? Então, gonfose é tecido conjuntivo fibroso. Certo? Bárbara, o que causa esse empurrão dos dentes? Ah, tá. Então, isso aí vocês vão ver mais na histologia e até na embriologia. Tá? Existe um processo embriológico e histológico que faz com que esses dentes vão... Na verdade, o dente permanente ele vai meio que crescendo, vamos dizer assim, né? E aí ele não tem espaço, né? Ele não vai conseguir empurrar nossa mandíbula para baixo e nossa maxila para cima. Né? E aí ele acaba empurrando o dente descido que está ali, o dente de leite que está ali. Tá bom? Basicamente é isso. Não, relaxa. Fica tranquilo, Daniel. É normal, meu. Esses nomes aqui são chatinhos mesmo. Fica sossegado. Imagina. Vamos lá. Então depois a próxima vez que eu for no mercado, eu vou procurar essa bolacha aí, meio mussarela, meio calabresa aí, cara. eu não achei essa daí ainda. Tranquilo. Pô, olha só, cara. Ah, então tá vendo? Vivendo e aprendendo. Bom, beleza. Então, olha lá. Agora sim, Daniela mudou o recheio da bolacha. Ó. Agora nós temos as articulações do tipo cartilagíneas ou cartilaginosas. O que isso quer dizer? Mudou o tipo de tecido interposto. Né? Então, se nós tínhamos tecido conjuntivo fibroso lá nas suturas, nas sindesmoses e nas gonfoses, agora teremos tecido conjuntivo cartilaginoso. Onde? Nas sincondroses e nas sínfises. Então, notem que aqui nós temos apenas duas variedades de articulações cartilaginosas. Lá nós tínhamos 3, certo? Aqui nós temos 2. Uma se chama sincondrose, olha que nome bonitinho, né? Sincondrose. E a outra se chama sínfise. Lá na aula de histologia, vocês verão que nós temos 3 tipos de cartilagem no corpo humano. 3 tipos de cartilagem no corpo humano. Temos cartilagem hialina, temos cartilagem fibrosa, que também é chamada de fibrocartilagem, e temos cartilagem elástica. Essa daí não forma articulação aqui, tá? Mas isso é histologia. Eu só estou colocando aqui o tipo de cartilagem para que vocês, quando vocês tiverem lá a aula de histo, já fica um pouco mais claro para vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Os 3 tipos de cartilagem à luz do microscópio, tá? À luz do microscópio. Aqui entre aspas, a cara da lâmina de cartilagem hialina. Tá? Então, vocês estão vendo aqui as células, né? Os condrócitos, tá bom? Que são as células da cartilagem, a matriz extracelular. Tá? Aqui vocês estão vendo a cartilagem elástica, que, repito, não tem nada a ver com a nossa aula de articulação, só é um tipo a mais de cartilagem. Então, cartilagem elástica tem, por exemplo, aqui, ó, no nariz aqui, ó, aqui na orelha, né, ó, elástica, né, bem maleável, tá bom? Então tem muita fibra elástica, tem menos colágeno. Gente, isso tudo é histologia, tá bom? Não esquente a cabeça com a anatomia com esses detalhes, só para não ficar vago aí. E aqui vocês estão vendo uma lâmina de fibrocartilagem, ó. Então vocês estão vendo de novo, né, as mesmas células, tá? Só que elas estão todas alinhadinhas, ó. Notem que não está bagunçado igual aqui, ó. Estão todas alinhadinhas. E essas fibras vermelhinhas que vocês estão vendo são fibras colágenas. Então, por que é cartilagem fibrosa? Porque tem muito colágeno. Ela é muito mais forte. Tá? Então, a histologia, ela casa muito com a anatomia. Né? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu nunca fui muito fã de histologia. Né? A real é que eu não entendia muito bem histologia. E depois, quando eu comecei a me apaixonar pela anatomia, eu comecei a estudar histologia. Porque muitas coisas anatômicas ficam muito mais claras para nós quando a gente entende a parte microscópica. Tá? Muito mais claras. Tá? Então, vocês verão aqui que, por exemplo, gente, as cartilagens fibrosas... Pois não. Sou eu, o Luiz Ô, Otávio. Luiz, desculpa.
Fala, professor, tudo bem? Eu dei permissão para você gravar. Eu vou desligar aqui porque eu vou ter que fazer algumas coisas. Tranquilo. Tá bom? Vê se você vai conseguir gravar aí, tá bom? Pera aí. Depois Beleza. junta os dois num só.